Uma outra função que pode ser importante na reunião mediúnica é a da pessoa que dá passe, também chamada de passista. Ela é uma pessoa que vai trabalhar geralmente em conexão, em parceria com os magnetizadores, né? E vão ajudar a reequilibrar os centros de forças dos espíritos e transmitir as energias, os fluidos revitalizantes, né, equilibrantes, que contribuam para o bem-estar energético e espiritual, tanto dos encarnados como dos desencarnados. O trabalho do passista, ele basicamente vai ser esse de exteriorizar as energias de cura, de alívio para as pessoas. É mais comum que o passista se levante e utilize as mãos para direcionar aquela intenção, para facilitar assim a mente dele a direcionar os fluidos para as pessoas. E ele pode fazer uma prece, pode buscar se conectar com o mentor da pessoa a quem ele está irradiando aquelas energias, né? E pode fazer movimentos, por exemplo, verticais, né? Baixando as mãos devagarzinho, ele vai sentindo. Existem muitas abordagens sobre como dar um passe. A própria Umbanda, por exemplo, tem cada passe, cada entidade que está ali dá um passe de uma forma levemente diferente um do outro, né? Algumas bem diferentes. E a gente pode se sentir melhor com o passe de um, com o passe de outro, né? Para ser sincero, nenhum passe é igual ao outro, né? Mas existe uma abordagem, uma técnica, vou chamar assim, de cada um de dar o passe. E a gente vai desenvolver a nossa também, né? Quando a gente tiver nessa função. Dá para fazer pesquisas, dá para ler a respeito, mas eu acho que aquela regra do dialogador ela também pode valer para o passista, de que 50% é amor, né? Depois 25% pode ser tentar se concentrar e sentir se há algo que aquela pessoa precisa, se tem que ser direcionado a energia para algum lugar. E os outros 25% é colocar aquela intenção que nos chegou pela intuição de auxiliar, de aliviar uma dor, de conseguir melhorar uma ideia, melhorar um sentimento, né? Então, a gente vai trabalhando muito nessa intenção de estar levando amor, sentir o outro e transmitir uma energia de auxílio. E assim como todo o trabalho na reunião mediúnica, o passista tem que estar bem consciente de que a energia ela vem através da equipe espiritual, né? O passista ele pode buscar a conexão com o mentor pessoal dele, que está auxiliando geralmente no passe, ou com o mentor da pessoa, ou ainda pensar nos mentores, né, que dirigem os trabalhos, né, pensar em Jesus, pensar em Deus, né, e buscar ser um instrumento para que as pessoas que estão ali, tanto as encarnadas como as desencarnadas, possam receber esses fluidos salutares para se sentirem melhores, né? Então, é normal que o passista perceba, por exemplo, as mãos mais quentes, às vezes sente a mão expandindo, né? Especialmente quando ele concentra bem o uso das mãos para o trabalho. Mas o uso das mãos não é obrigatório, uma pessoa poderia não ter as mãos, não ter os braços e poderia dar um passe maravilhoso, né? Existem várias abordagens de passe, né? Desde pessoas que usam o sopro curativo, né? Tem, na literatura espírita tem isso, na própria Umbanda você vê que algumas entidades fazem um assopro quando estão dando passe, fazem um som, né? Mas é comum na reunião mediúnica um passe ser mais silencioso, sem contato, né? Enquanto que em outros grupos, às vezes o passe tem toque, né? Tem uma massagem. É assim, o importante é que o grupo se sinta bem e que a pessoa que está dando o passe também se conecte com intuição ao que a espiritualidade quer. E dá para pesquisar a respeito desse assunto, tem muito material,
né? Sendo que alguns deles são bem radicais. Tem livros que dizem especificamente, olha, se você quer ajudar com tal coisa, faça movimentos horizontais. Se o teu objetivo é tirar uma energia pesada, movimente assim, abrindo, né? Se o objetivo é concentrar, melhorar um chakra, una as mãos e faça assim, né? Tem gente que segue assim alguns movimentos físicos, tem outros que fazem o mesmo movimento sempre, né? Tem outros que impõem as mãos e ficam parados em certos centros de força. E, particularmente, eu não sei se existe um melhor do que o outro. E acho que cada pessoa tem que ir desenvolvendo e percebendo como se sente bem aplicando o passe. E em todo o trabalho da reunião mediúnica, quando é do interesse da mediunidade e da espiritualidade, a pessoa vai desenvolvendo e vai se especializando naquilo. O passe ele pode ser também um meio de início de participação de algumas pessoas que não têm a mediunidade de psicofonia ou a de psicografia, né? E ela quer começar também trabalhando com os espíritos, ela pode dar o passe, né? Ela não se sente bem dialogando, então ela pode dar o passe. E acontece muito da pessoa desenvolver outras percepções enquanto está dando passe. Então ela pode começar dando um passe e daqui a pouco ela começa a ver, a ter percepções visuais, daqui a pouco ela começa a sentir algumas sensações e isso vai evoluindo gradativamente para que ela se conecte cada vez mais com as pessoas e com os espíritos para auxiliar nessa transmissão das energias, né? E para finalizar, em relação ao passe ainda, né, é importante salientar que o passe é dado tanto aos membros da mesa, como também pode ser dado durante um atendimento mediúnico, né? É comum que, ao longo de uma reunião, o passista passe em cada pessoa e transmita o passe. E, durante o momento de um diálogo, ou no momento em que algum espírito está comunicando, o passista pode ir lá e ajudar a transmitir as energias de forma em pé, parado ao lado, muitas vezes, ajudando a estabilizar aquelas energias que aquele espírito está trazendo, né? Especialmente quando é um espírito em sofrimento. Existem outros assuntos que a gente poderia aprofundar sobre passe, mas eu acho que isso já dá uma boa ideia. Não é uma função assim obrigatória, mas é muito legal para o grupo ter essa experiência, né? E eu acho que ajuda também no desenvolvimento da mediunidade. Vale a pena a pessoa que se sentir assim confortável com essa proposta exercitar o passe.